pessoal, a aula de hoje será sobre esportes de campo e taco, mais precisamente o beisebol. Então os esportes de campo e taco eu sempre falo para vocês analisarem esse nome da classificação. Quando é campo e taco você analisa a palavra campo e taco, quando é de marca você analisa a palavra marca, quando é um esporte de invasão você analisa a palavra invasão e assim consequentemente. Então, vocês devem analisar sempre o nome da classificação e imaginar o que possa ser. Então, os esportes de campo e taco, como o próprio nome diz, são aqueles esportes que vão ser jogados em campo, então não serão jogados em quadra, não serão jogados em areia, não serão jogados numa mesa, serão jogados em um campo. E utilizarão de um taco, que poderá ter diversos formatos. Desta forma, vocês já podem analisar que ele é um esporte que deverá rebater. E geralmente será uma bola. Então é um esporte jogado no campo com um taco que deverá rebater uma bola. Como vocês sabem, nas aulas de educação física partimos da história, depois passamos para as regras. E começaremos com a história do beisebol. O beisebol ele é um esporte, como vocês verão no documento que eu enviarei, que surgiu nos Estados Unidos. Porém, sua origem não é dos Estados Unidos. A origem mais precisa dele é de um jogo. Em aulas anteriores, nós comentamos sobre outros esportes que eles vinham de jogos. Então, como aconteceu com squash, com outros esportes, eles vêm de origem de alguns jogos e são adaptados de acordo com a realidade daquele povo ou de quem criou. Então, a mesma coisa aconteceu com o beisebol. Como vocês sabem, ou vocês ainda irão estudar, os Estados Unidos eles foram colonizados pela Inglaterra, assim como nós fomos colonizados por Portugal. E no século XV, século XVI, na Inglaterra, era muito utilizado jogos de campo e taco, assim como os esportes de campo e taco. Então tinha o cricket, tinha um jogo que chamava rounds e muitos outros jogos que tinham que rebater uma bola. E um desses jogos que deu origem ao beisebol foi um rounds, que ele tinha o objetivo de rebater a bola e percorrer um percurso, né? Assim como acontece no beisebol. Então, como eu disse para vocês, quando os ingleses colonizaram os Estados Unidos, logicamente eles trouxeram todas as suas culturas, seja na culinária, seja o próprio idioma, como vocês sabem, os Estados Unidos fala inglês, e também trouxeram jogos, brincadeiras, trouxeram os esportes, e um desses jogos, né, que na época não era um esporte, era um jogo, foi o rounds, porque o rounds ele era muito utilizado lá e eles resolveram trazer para os Estados Unidos. E quando chegou aqui nos Estados Unidos, o que aconteceu? Eles começaram a adaptar de acordo com a realidade, porque o rounds ele tinha que ter um campo muito maior. E lá não tinha campos muito maiores, muito grandes. E aí eles tiveram que adaptar a realidade, então diminuíram o campo. E aí também foram colocando outras regras. Então a partir do rounds, que era um jogo, eles criaram o esporte beisebol. E a chegada do beisebol aqui no Brasil, apesar de não ser tão comum, ele surgiu através de próprios americanos. Americanos que trabalhavam em empresas aqui, como a Light e a antiga companhia telefônica, e também o consulado americano. Então os americanos trouxeram os esportes para cá. Porque quando geralmente a gente vai para outro país, a gente quer comer da nossa comida, quer encontrar pessoas que falam o nosso idioma e também queremos praticar o que praticamos no nosso país. E esse foi o caso dos americanos, que trouxeram o beisebol para cá. E depois que eles trouxeram para cá, algumas pessoas foram assistindo, analisando e aí começaram a praticar. Por mais que não seja comum, eles trouxeram para cá o esporte que era deles. Como eu disse para vocês, primeiro passamos pela história do esporte e agora entenderemos um pouco sobre as regras do beisebol. Logicamente que não serão todas as regras do beisebol, pois são muitas, mas as principais regras, as regras básicas, serão trazidas nesse vídeo. Então acompanhem as regras do beisebol. Dividiremos as regras em objetivos ofensivos e defensivos. Um dos principais fundamentos é rebater a bola e correr.
Este é o campo de beisebol em formato de diamante. O rebatedor deverá correr em sentido anti-horário pelas bases, passando pelas 4 bases e voltando à base inicial. Quando isso acontece, é marcado um ponto. Cada time de beisebol terá 9 jogadores, que se alternam defendendo, ou seja, com as luvas e dentro do campo, e o outro time que estará rebatendo, ou seja, estará no ataque, tendo a chance de pontuar. Todos os jogadores têm uma posição na defesa, que pode ser o arremessador, o receptor ou os jardineiros, que pegam as bolas rebatidas mais longe, ou ainda cobrindo uma das bases. Quando estiverem atacando, os jogadores deverão realizar uma fila para que possam rebater a bola na sua vez de ser o rebatedor. Ou seja, todos jogarão a bola com a luva e depois rebaterão. A defesa tem o objetivo de eliminar o rebatedor. E para isso existem 3 maneiras. A primeira delas é quando o arremessador consegue arremessar 3 vezes e o rebatedor não consiga rebater, sendo assim 3 strikes que eliminam o rebatedor. Não vale arremessar a bola quicando e nem fora da zona de strike, que é uma área imaginária que fica entre os ombros e os joelhos do receptor. E será esse juiz atrás do receptor que deverá validar ou não o arremesso. A segunda maneira de eliminar um rebatedor, ou seja, um atacante, é os defensores pegando a bola no ar sem deixar cair no chão, eliminando diretamente o rebatedor. A terceira maneira é que os atletas da defesa peguem a bola e consigam arremessar para os seus colegas que estão entre as bases, antes que o outro atleta do ataque chegue na base.